E hoje pela manhã nós vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. A razão pela qual nós escolhemos falar sobre essa igreja é que ela é a mãe de muitas outras igrejas parecidas. Eu vou mostrar como algumas dessas igrejas populares hoje na televisão são filhas da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo, ela é uma das maiores do Brasil, tem igrejas não só no Brasil, mas no mundo todo, ou partes do mundo. E ela tem constantemente ocupado a mídia, não somente com as suas programações, mas também a mídia secular, por conta de escândalos que aconteceram e acontecem, e mais recentemente pela construção do Templo de Salomão em São Paulo, para 10 mil pessoas. E a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é representante, talvez a representante mais conhecida do que se chama de Igreja Neopentecostal. Os estudiosos do fenômeno religioso protestante dizem que costumam usar uma classificação, a primeira, eles chamam onda, né? A primeira onda foi a Reforma Protestante, que aconteceu há 500 anos atrás. No ano que vem nós vamos comemorar esses 500 anos da Reforma Protestante. Depois veio a segunda onda, que foi o movimento pentecostal, que começou em 1902 nos Estados Unidos. E agora veio a terceira onda, que é chamado movimento neopentecostal. É um movimento que nasce dentro do movimento pentecostal e que ganha força a partir dos anos 90. E, embora parecido, pentecostal e neopentecostal não são a mesma coisa. Eles têm coisas em comum, mas a Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja pentecostal e ela não concorda com muita coisa que a Igreja Universal do Reino de Deus faz, que é uma igreja neopentecostal. Se você pergunta o que é que nós somos, nós somos da primeira onda, né? Nós somos da igreja reformada evangélica. Não nos classificamos em nenhuma dessas outras duas. E conosco estão os batistas, os metodistas, aquelas igrejas que a gente chama de histórica, né? Luteranos, episcopais, anglicanos, a relação é grande. Como sempre nós temos feito aqui, nós procuramos utilizar como fonte de estudo das religiões aquilo que elas produzem, para não sermos acusados de injustos ou de fazer uma caricatura ou passar uma imagem falsa do que as outras pessoas pensam. Então esse estudo é baseado nas publicações do bispo Edir Macedo e de teólogos da Igreja Universal, como por exemplo J. Cabral, que é o mais conhecido. Também em gravações de programas de rádio e de TV, e especialmente o site da Igreja Universal, que é público e aberto a todos, onde vocês poderão encontrar boa parte do que vai ser dito aqui. Muito bem, dito isso, nós vamos orar, pedindo que o nosso Deus nos ajude nesse estudo, porque o nosso alvo é certamente compreender a verdade e segui-la aonde ela nos levar. Aonde ela nos levar. Pedimos, nosso Deus, que nessa manhã Tu instruas o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, a verdade, nós queremos segui-la. Como disse o Teu Filho, a verdade liberta. E eu peço que se alguém aqui nessa manhã, ou que nos acompanha pela internet, e que ainda não compreendeu a Tua Palavra nos seus pontos fundamentais e cruciais, que hoje seja um dia de libertação pela verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o fundador da Igreja Universal é o carioca Edir Macedo. Ele nasceu em 54. Portanto, tem a minha idade. O pai dele era comerciante e 61, pode parar de fazer a conta. Então, o pai dele era comerciante, e eram de uma família católica, praticante. Em algum momento na sua adolescência, Macedo se torna evangélico e vai frequentar uma igreja chamada Igreja Nova Vida, do bispo Macalister, que era uma igreja pentecostal no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, ele sai da Igreja Nova Vida e é consagrado pastor na Casa da Bênção. Casa da Bênção, naquela altura, era uma das igrejas neopentecostais mais conhecidas no Brasil e vinha crescendo muito.
e ele é consagrado pastor ali aos 21 anos de idade. 2 anos depois, aos 23, ele sai da Casa da Bênção. Ele já era pastor, sai da Casa da Bênção, juntamente com 2 outros pastores, um chamado Carlos Rodrigues, que ninguém mais sabe nada sobre ele, e outro chamado R.R. Soares. Então eles saem da Casa da Bênção e fundam a Igreja Universal em 1977. 3 anos depois ele briga com R.R. Soares, e R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça, que é conhecida também hoje, e a origem é neopentecostal, né? Ele, junto com Edir Macedo, saíram da Casa da Bênção, fundaram a Universal, depois se separaram. Em 1998, portanto 18 anos, 20 anos depois disso aqui, o Edir Macedo se desentendeu com um obreiro que vinha crescendo muito dentro da Igreja Universal e expulsou o obreiro. O nome dele era Valdomiro Santiago, que sai e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus, e que cresceu a princípio roubando ou tirando membros do Edir Macedo. Foi uma guerra na época, não é? O Valdomiro Santiago se declara bispo nessa igreja que ele começou, constitui um colegiado de bispos que logo em seguida declaram que ele é apóstolo. Então Valdomiro Santiago é apóstolo na igreja que ele mesmo fundou. E em 2006, Valdomiro Santiago teve uma briga com um bispo que saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Estou falando de Agenor Duque. Então, essas grandes igrejas neopentecostais que estão na mídia hoje e que atraem atenção pela maneira às vezes estranha, bizarra, não é? Com que conduzem os cultos, todas elas têm uma raiz só, Edir Macedo e a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Estas igrejas são Universal do Reino de Deus, Edir Macedo; Internacional da Graça, R.R. Soares; Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago; e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, de Agenor Duque. Essas são as igrejas que nós chamamos de neopentecostais, as mais conhecidas. Tem ramos, tem subdivisões, tem ramificações, mas o que eu vou falar sobre a Igreja Universal se aplica a todas essas igrejas. Então, o que se diz de uma se diz de outra. A Igreja Universal cresceu muito depois da sua fundação, levantou muita polêmica, inclusive na mídia secular, por conta das suas práticas, e investiu pesado na televisão. A Universal é proprietária da Rede Record, da Rede Mulher de Televisão, tem mais de 60 emissoras de rádio no Brasil, além de dezenas de empresas e empreendimentos dos mais variados tipos. Segundo alguns, é uma das empresas mais bem-sucedidas do Brasil. Em 2010, o IBGE disse que a Igreja Universal tinha perto de 2 milhões de membros. Isso em 2010, que foi o último censo religioso que a gente tem disponível. Só que com relação ao penúltimo censo, que foi em 2000, a Universal perdeu membros. Em 2000, ela tinha cerca de 3 milhões de membros. E agora, depois de 10 anos, ela vem caindo, embora por conta de todas essas divisões e ramificações e também exposição pública, ainda assim, ela é uma das grandes igrejas neopentecostais no Brasil, ficando atrás entre as igrejas pentecostais, da Assembleia de Deus e da Igreja Quadrangular, mas ela tem, por conta da mídia, um impacto muito grande no Brasil. Ela também tem uma atuação muito grande na política, elegeu dezenas de vereadores, deputados e um senador da República, que é Marcelo Crivella, a ponto que quando teve a inauguração do Templo de Salomão, em 2014, em São Paulo, Dilma Rousseff estava presente.
na cerimônia, porque ela percebe o poder político de barganha que essa igreja tem. Ela tem muitos vereadores, deputados, senador, então ela se articula politicamente e é conhecida pelo voto de cabresto, né? Quando está chegando a eleição, o bispo diz: vocês vão votar em tanto, e aí tem 2 milhões de votos garantido para aquela pessoa que o bispo disser que tem que ser a pessoa que vai ser votada. Então ela é bem disputada pelos políticos, né, que procuram, que falam nos seus púlpitos e frequentam suas reuniões na busca do voto desse pessoal. Muito bem, vamos ver algumas doutrinas e práticas da igreja. À medida que eu vou falando, eu vou fazendo alguma análise crítica também. A Universal, até por conta da origem dela, ela vem do pentecostalismo, ela declara acreditar nos seguintes pontos que ela tem em comum com as igrejas evangélicas: crê na Trindade, como os evangélicos creem; na divindade e na humanidade de Jesus, como os evangélicos creem; no céu, no inferno, no julgamento final; na Bíblia, como a palavra de Deus; na realidade do pecado, na necessidade de salvação, ressurreição dos mortos, vida eterna, segunda vinda de Cristo. Então, se você for olhar isso aqui, você vai dizer: a Igreja Universal é uma igreja evangélica, porque ela acredita nessas coisas, como os evangélicos também acreditam. Mas ela, além disso, ela acredita naquilo que as igrejas pentecostais acreditam. Por exemplo, a crença no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, alguma coisa que acontece depois da conversão; a prática das línguas estranhas durante os cultos e, particularmente, a cura divina. Então, essas 3 coisas a Igreja Universal compartilha com as igrejas pentecostais. Mas ela tem também aquelas práticas que são as mais importantes e que colocam essa igreja dentro do grupo das igrejas neopentecostais, que é a teologia da prosperidade, os ministérios de libertação de pessoas oprimidas por demônios e a utilização de objetos ungidos no culto. Então isso é feito pela Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, que são as primeiras igrejas neopentecostais no Brasil. Como Edir Macedo veio de lá, ele preserva todas estas coisas, com a diferença de que ele levou tudo isso para a mídia. A Casa da Bênção, por exemplo, Deus é Amor e Brasil para Cristo, eles não gostam de mídia, de televisão, de rádio, não, rádio sim, mas televisão não. Mas Edir Macedo levou tudo isso ao público quando ele investiu pesado em televisão. Então, a Igreja Universal, ela é uma igreja neopentecostal com todas essas crenças e práticas. Vamos tentar agora fazer uma análise crítica daquilo que ela acredita e fazer uma comparação com a convicção das igrejas da Reforma Protestante, nas quais nós nos incluímos. A primeira crítica que nós faríamos é com relação à visão de mundo que é passada na Igreja Universal e nas igrejas neopentecostais. É o que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças que nos ajudam a enxergar a realidade. É os óculos que você usa para ler o mundo. Então, todo mundo tem uma cosmovisão. Aquilo que você acredita, as suas experiências, os seus pressupostos, as suas crenças, tudo isso vai influenciar a maneira como você lê a realidade. A cosmovisão da Igreja Universal é de um mundo povoado de demônios e anjos maus que estão procurando achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas, crentes ou descrentes. Para o típico membro da Igreja Universal, tudo de ruim que acontece é obra de algum demônio. Se a pessoa fica doente, é um demônio. Se a criança está agitada ou inquieta ou irritada, é um demônio. Se um filho virou homossexual, foi demônio. Se alguém contraiu AIDS, é um demônio. Se perdeu o emprego, é demônio. Se tem um sonho mau, um pesadelo, é um demônio querendo oprimir. Então, essa visão de mundo é uma visão povoada de demônios, espíritos maus que estão detrás de cada esquina, de cada árvore, esperando só a oportunidade para destruir sua vida e fazer com que a sua vida seja completamente desgraçada e não tenha mais sentido.
Então, o Edir Macedo, nos seus livros, ele claramente atribui aos demônios a destruição dos lares e do casamento, a prostituição, o homossexualismo, o desemprego, enfermidades como epilepsia, AIDS e até feridas incuráveis. Então, essa é a visão típica dessas igrejas, ou seja, que o mundo está de fato controlado e povoado desses espíritos maus. Bom, o que é que nós diríamos a isso? Sem dúvida, a Bíblia ensina com clareza que existem os anjos caídos, que são os demônios, que Satanás ronda os crentes como um leão faminto, e que os demônios, sempre que possível, querem nos assaltar, tentar, afligir e nos levar ao pecado. O problema é que nessa visão não há espaço para duas coisas que a Bíblia também diz. Primeira, que os males que nos acontecem, eles com frequência são resultado das nossas próprias escolhas. Se o seu casamento vai ruim, não precisa um demônio para fazer isso. É você que não amou a sua esposa como devia, é você, esposa, que não foi respeitosa e fiel ao seu marido como você devia. Você não precisa do diabo para destruir um casamento. Você não precisa do diabo para beber e atropelar alguém na rua e ter que pagar por isso o resto da sua vida. Você não precisa de Satanás para explicar a queda de um avião que morreu todo mundo, ou uma epidemia de Zika. Não precisa do diabo para isso. A Bíblia é muito clara quando responsabiliza o homem e não o diabo pelas consequências das suas ações. O problema dessa visão das igrejas neopentecostais é que ela acaba tirando a responsabilidade do homem quando as coisas vão mal. Perdeu o emprego, foi o diabo. Mas se você perder seu emprego numa igreja e for membro de uma igreja reformada, provavelmente o pastor vai perguntar: mas você era um bom empregado? Você de fato estava sendo honesto no seu trabalho? Você dava o melhor de si? Seu patrão lhe demitiu por quê? E aí a pessoa vai ser levada a refletir sobre sua conduta, seus hábitos de trabalho, de relacionamento. Às vezes o crente perde o emprego porque é um mau empregado mesmo, não precisa do diabo para isso. Segunda coisa, a Bíblia diz que às vezes o próprio Deus manda males sobre a vida das pessoas. A Bíblia atribui a Deus mandar praga, doença, castigo, terremoto, até o erro. Quando a pessoa de tanto ouvir a verdade virou as costas e não quer, Deus manda o erro contra ela, para que ela creia na mentira. Então dizer que tudo é do diabo, tudo de ruim que acontece é do diabo, você perde a chance de se arrepender. A pessoa que acredita nisso, como é que ela vai? Se santificar, arrepender-se dos seus erros, porque tudo é o diabo. E segundo, ela não vai ver às vezes a mão de Deus. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. Tudo está dando errado na sua vida, você diz: é o diabo. Olhe de novo, às vezes pode ser Deus, a mão de Deus contra você. O que é que Deus quer fazer? Quebrar você, humilhar você, fazer com que você se arrependa, com que você mude de vida. Então essa visão da Igreja Universal, e que é das igrejas neopentecostais, ela é reducionista, ela impede o crente de conhecer toda a verdade e de se desenvolver espiritualmente aqui nesse mundo. Produz uma mentalidade estreita, atrofiada no que diz respeito ao crescimento espiritual. A gente vive num mundo decaído que geme e suporta dores debaixo do cativeiro por causa do pecado do ser humano, e temos que nos lembrar que há um Deus que também age nesse mundo com providências e trazendo males sobre nós. Então nós não podemos atribuir tudo a Satanás. É claro que o diabo faz muita coisa ruim nesse mundo, mas é errado dizer que ele é o responsável por tudo que acontece, porque isso tiraria a nossa responsabilidade e a ação de Deus na história. A segunda crítica que nós faríamos à Universal e também às igrejas que derivam dela e que seguem a mesma linha é o tipo de interpretação que elas fazem da Bíblia. E aqui está a raiz de todos os problemas. As práticas e crenças da Igreja Universal são apoiadas pelos líderes
com um sistema de interpretação da Bíblia bastante deficiente. Eu tentei colocar numa frase, ou tentei resumir que tipo de interpretação é essa, e a palavra que eu achei foi a palavra transposição. Parece que para Edir Macedo e os teólogos da Igreja Universal e das igrejas neopentecostais, a Bíblia é um livro que registra experiências que as pessoas tiveram com Deus e que podem ser repetidas exatamente da mesma forma nos dias de hoje com o mesmo poder. Por exemplo, Josué não cercou as muralhas de Jericó e ao som das trombetas elas caíram? Assim também você pode comprar por um preço módico uma trombeta de plástico na Universal e tocar para derrubar as muralhas da sua vida. Transpõe a história bíblica para a realidade. Moisés não usou uma vara para abrir o Mar Vermelho? Então, você pode adquirir uma vara ungida com a qual você vai... Tem uma história, né, de um cidadão que fez isso é uma das histórias antigas, né? Ele comprou uma vara de Moisés, adquiriu, e foi dito a ele que onde ele batesse com aquela vara, Deus ia dar a bênção. Ele saiu e bateu num carro novo que estava estacionado, disparou o alarme e era do delegado. Deu problema, né? Deu problema. Mas há pessoas que fazem isso, né? Moisés não fez, por que nós não podemos fazer? O cajado de Jacó, os aventais de Paulo, que eram usados para expelir demônios. Salomão não construiu um templo para o louvor e para a glória de Deus? Por que nós não podemos construir um templo como eles construíram agora em São Paulo? Então, essa é a visão que eles têm da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem histórias de pessoas que tiveram experiências com Deus. Então, Deus é o mesmo. Nós vamos repetir essas experiências. Da mesma forma que Deus abençoou aquelas pessoas, Deus também vai abençoar você. Abraão não levou 369 homens escolhidos da sua casa, que lhe deram a vitória na luta contra os reis de Sodoma e Gomorra? Então, nós temos 369 bispos e pastores aqui na igreja, com a oração dos 369, que vai dar vitória para os seus problemas. Não foi no Vale do Sal que Deus deu a vitória a Israel contra os seus inimigos? Pois aqui na igreja você vai passar no Vale do Sal e todos os seus problemas serão resolvidos. Qual o problema com esse tipo de interpretação? O problema com esse tipo de interpretação é que ela ignora o fato de que a Bíblia não é um registro de experiências religiosas com Deus que pode ser repetido, mas a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história, e que esses atos, eles têm um propósito, eles têm um significado, e eles são progressivos, eles vão crescendo, e estão unidos entre si. Quando Deus derruba as muralhas de Jericó, quando Deus dá a Moisés o poder de abrir o mar com o cajado, quando ele faz cair pão do céu durante 40 anos para sustentar o seu povo, ele estava demonstrando o seu poder num determinado período da história, fazendo registrar esses eventos para que nós, sem a necessidade de repetir esses milagres, creiamos que ele é o Deus soberano, Senhor de todas as coisas. A Bíblia não me autoriza a repetir isso, porque Deus não prometeu que Ele faria esses milagres todos, outra vez e sempre. E o problema também é que esse tipo de interpretação parece atribuir aos objetos, às coisas que foram usadas nesses milagres, um poder mágico, como nós vamos ver mais adiante. Eles esquecem qual é o papel da Bíblia. O papel da Bíblia é revelar a ação salvadora de Deus, que culmina na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a gente sempre recomenda ao crente: não faça da Bíblia uma caixinha de promessas. Sabe o que é a caixinha de promessas? Era uma caixinha de plástico onde tinha versículos. Eu me lembro quando era menino, minha mãe tinha uma, né? Versículos da Bíblia assim. Aí, o que é que você fazia de manhã? Você abria a caixinha de promessa, tirava um versículo, lia, aquele era o versículo do dia. Muito parecido com o horóscopo, né? É o horóscopo do crente, era a caixinha de promessa. Então, aquele versículo, tudo bem, é a palavra de Deus, Deus pode usar aquilo ali, mas qual é o problema disso? Você está tirando um texto do seu contexto. Aquela palavra ali, ela foi dita dentro de uma história que está sendo contada, e só faz sentido à luz daquela história.
né? Só faz sentido à luz daquela história. Por exemplo, você podia um dia tirar aquela passagem de Isaías: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu já vi isso até ser lema de sociedade interna de igreja, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Só que vai ler lá em Isaías o contexto: é um idólatra dizendo por outro: vamos cortar uma árvore, pegar a madeira, vamos fazer um ídolo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro, que era o santeiro, disse, esforça-te. É o que dá você ler trecho da Bíblia sem ler o contexto. Então é chamadas caixinhas. Então é mais ou menos isso, né? Porções selecionadas da Bíblia que são usadas com base para repetir ou para encenações, rituais ou, enfim, práticas que têm como objetivo trazer aquele mesmo poder antigo de Deus para os dias de hoje. Esse é o tipo de interpretação que justifica todas essas práticas que nós encontramos nessas igrejas neopentecostais. O conceito de salvação. Como é a salvação? O que é que eles ensinam sobre salvação? A Igreja Universal, ela é arminiana, ou seja, ela não crê na soberana eleição e predestinação de Deus. Edir Macedo, na verdade, numa entrevista, disse que essa doutrina é demoníaca, é do diabo, isso que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu os seus. E ele parece ser o que a gente chamaria de um semi-pelagiano. Eu não vou usar esses termos, não. O que ele quer dizer é o seguinte: ele acredita que existe em cada ser humano a capacidade de crer, se arrepender e se converter por ele mesmo. A diferença é que nós ensinamos que o homem não tem essa capacidade, que o pecado afetou o homem de tal maneira, quando eu falo homem é genérico, a raça humana, o pecado afetou a humanidade de tal maneira que nenhum ser humano é capaz de crer por ele mesmo, de se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus para ele mesmo. Na linguagem bíblica, ele está morto, completamente morto para as coisas espirituais. É preciso que Deus venha ao seu coração, regenere o seu coração, ilumine a sua mente, dê vida àquela pessoa para que ela possa se arrepender e crer. Senão ela não vai fazer isso, porque o pecado impede, o pecado sepultou todas as capacidades espirituais do homem. Mas Edir Macedo, eu vou citar aqui o que ele diz no livro dele: em todos os seres humanos, quer religiosos ou não, existe no mais profundo de suas almas uma pequena chama de fé, a qual focaliza no Deus vivo. Uma chama de fé, a qual, focalizada no Deus vivo, certamente fará fluir uma vida sadia sob todos os aspectos. Essa pequena chama de fé é colocada pelo próprio Espírito Santo. Então o que ele acredita é que todo ser humano tem a fé dentro dele, e o que precisa apenas é você dirigir a fé para o lugar certo, que é Deus. E para fazer isso eles vão usar os objetos. Aí eles vão usar os aventais de Paulo, o cajado de Moisés, o cajado de Jacó, vão usar água benta, arruda, sal grosso. Eles vão dizer que esses objetos, eles têm como objetivo despertar a fé das pessoas e levá-las a acreditar em Deus. Então agora você já sabe por que você está colocando aquele copinho d'água em cima da televisão, né? Aliás, hoje em dia é muito difícil equilibrar um copo d'água em cima daquelas televisões, são tão fininhas, né? Não sei como é que o pessoal está fazendo. Bom, quando você examina mais de perto, o que eles querem dizer por salvação, você percebe que eles usam o termo salvação, eles não negam que nós precisamos de ser salvos da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Eles não negam isso, mas eles usam o termo salvação no sentido de libertação, de você ser salvo das drogas, dos problemas, da doença e da opressão usada pelos demônios. Macedo ensina em um dos seus livros 10 passos que têm que ser dados, que levarão as pessoas sinceras ao caminho da salvação. Primeiro, aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador. Segundo, participar das reuniões de libertação da Igreja Universal.
Terceiro, buscar o batismo com o Espírito Santo. Quarto, andar em santidade. Quinto, ler a Bíblia diariamente. Sexto, evitar as más companhias. 7, ser batizado. 8, frequentar reuniões de membros da igreja. 9, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E 10, orar e sem cessar e vigiar. São 10 passos para quem quer ser salvo. E aí você pergunta, mas, não é? Quem que vai ser salvo, né? Se para ser salvo vai depender de todas estas coisas. E há uma combinação. Ele entende salvação como libertação da opressão do diabo e dos problemas, e condiciona a salvação, a participação na igreja, entrega de dízimos e ofertas, o seguir uma determinada prática e assim por diante. A diferença é que você percebe aqui a ausência de pontos cruciais. Eu dei uma lida nos livros dele, procurando exatamente o que ele pensa sobre salvação. A gente não encontra nada sobre regeneração, justificação, perdão de pecados, adoção, reconciliação com Deus e perseverança dos santos. Eu estava escutando faz tempo, um programa da Universal, e aí um obreiro estava entrevistando as pessoas que tinham sido abençoadas. E o testemunho era mais ou menos o seguinte: chamava a pessoa à frente e dizia: conta a bênção, irmão. E a pessoa dizia: olha, eu estava desempregado, fiz 7 dias de jejum na corrente dos santos, e depois de 7 dias eu arrumei um emprego, já sou gerente, já paguei minhas dívidas, já estou comprando um carro novo. Aleluia, aleluia, glória. Todo mundo feliz da vida. Aí chama outra pessoa: conta a bênção, irmã. A irmã diz: olha, meu marido me largou, mas eu participei da terapia do amor, fiz os 30 dias de reconciliação, tal, e meu marido voltou, nosso casamento está abençoado. Amém, amém. Aí chamou uma senhora de uma certa idade, uma velhinha. Disse: conta a bênção, minha irmã. Aí a senhora disse assim: pastor, Jesus perdoou os meus pecados, pastor. Eu estou salva, pastor. Eu senti Cristo me perdoou. Aí o obreiro disse: que coisa boa, minha irmã. Agora conta a bênção, irmã, conta a bênção. Eu vi isso. Eu vi isso. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu creio que aquela senhora se converteu de verdade, não é? Apesar do que é ensinado lá. Mas é que na hora da bênção, quando fala em bênção, a bênção é material mesmo. A salvação tem a ver com a libertação dos problemas, das doenças, da opressão e desse tipo de coisa. Macedo também, aliás, isso aqui eu não sei se é o Macedo, isso aqui eu tirei do site da Igreja Universal, sobre a salvação pode ser perdida. É dito lá, está lá no site: a salvação precisa ser constantemente cultivada para ser mantida. Infelizmente, há pessoas que não tomam os devidos cuidados para mantê-la, e a consequência disso é a morte espiritual. Não está errado no sentido de que o crente ele deve ser zeloso, ele deve viver a vida cristã com intensidade, seguir os meios de graça, participar dos cultos, ler a Bíblia, orar, não é? Fazer isso, mas não é isso que vai garantir a ele a salvação. Ele é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, é salvo porque Deus o amou e o elegeu, e Cristo morreu por ele, o Espírito Santo regenerou e o selou. É isso que vai sustentá-lo, é a mão de Deus. Não é ele que segura na mão de Deus, é Deus que segura na mão dele, e ele vai ser salvo porque Deus não muda e os seus propósitos são eternos. Vamos para mais um ponto aqui da Igreja Universal, que é cura divina. Como nós falamos, o Edir Macedo entende que as doenças são resultado direto da operação de espíritos malignos. Epilepsia, AIDS, tumores, tudo isso é encarado como sendo causado por essas entidades. Inclusive é possível, na cosmovisão dessas igrejas, você fazer uma relação entre determinados demônios e as doenças que eles produzem. Então tem espíritos maus que são especialistas em câncer, ou que são especialistas em AIDS ou outro tipo de doença, não é? O Macedo vê a atuação dos espíritos especialmente nas doenças mais difíceis de sarar. Eu vou ler aqui uma entrevista que ele deu à Veja, nas páginas amarelas, alguns anos passados.
Ele disse: há pessoas que têm feridas nas pernas que não cicatrizam nunca. Por quê? Aquilo é um espírito que está alojado ali, ou seja, tem um demônio ali alojado naquela cicatriz. Aquilo é um espírito. Aqueles que têm dor de cabeça constante, daquelas que não há médico que descubra a causa, pois bem, isso é um espírito. Isso é um espírito. Então, doenças incuráveis, dor de cabeça constante, males que a medicina não resolve, ele diz que isso é a presença de um demônio. O demônio se alojou no corpo da pessoa e causa esse tipo de coisa. Ele vê a cura divina, e aqui é um ponto que nós chegamos aqui quase que no coração do pensamento da Igreja Universal. Edir Macedo acredita que a vontade de Deus é sempre curar o crente, ou as pessoas. Deus sempre quer curar, sempre. Se a pessoa não é curada, é porque faltou fé. Faltou fé, mas a culpa não é de Deus. Deus sempre quer curar as pessoas. E ele diz isso com base numa interpretação que ele faz nessa passagem que nós lemos durante o culto de Isaías 53. A passagem que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Acompanhe aqui comigo, porque é importante você entender esse raciocínio. Voltando lá àquela passagem. 53 de Isaías, versos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Edir Macedo vai dizer, olha aqui, o profeta Isaías diz que na cruz do Calvário, Cristo levou não somente os nossos pecados, mas também as nossas doenças, não é? Diz aqui, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e no final do verso 5 diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí você junta isso, Mateus capítulo 8, por gentileza, abra aí. Chegada a tarde, Mateus 8, a partir do verso 16. Chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O próprio Mateus interpreta Isaías desse jeito. Ele diz que o ministério de curar de Jesus era cumprimento daquilo que Isaías tinha dito, que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. A partir daí, então, Edir Macedo diz que da mesma forma que Deus deseja nos perdoar os pecados, Ele também deseja curar as nossas doenças, porque Cristo morreu pelos dois. Cristo levou nossas doenças e os nossos pecados na cruz. Portanto, a cura é um direito do cristão. Daqui você agora pode entender, porque ele diz, você tem que reivindicar a Deus a cura. Você tem que determinar a cura, porque é um direito seu que Cristo conquistou na cruz. Será que essa interpretação está correta? Vamos pegar primeiro a questão do pecado. É verdade. Em primeiro lugar, nós temos que dizer que ele está correto, até porque Mateus confirma, né? Ele está correto em dizer que na cruz Jesus levou não somente os nossos pecados, mas levou também as nossas doenças. Isso aí é verdade. Então, o que Cristo fez na cruz foi amplo, foi não somente para nos redimir a alma, mas também o corpo. Então, Cristo fez isso na cruz. Nesse ponto ele está absolutamente correto. Mas a grande questão é como é que Deus aplica o que Cristo fez na cruz a nós pecadores. Tomemos o caso do pecado. Na cruz, Cristo levou os nossos pecados sobre si, não é verdade? Ele levou. Então, a pergunta é, os efeitos disso eu experimento completamente nessa vida? A resposta é não. Por quê? Porque Deus administra o perdão de pecados em 3 fases. Primeiro,
Ele me concede o perdão da minha culpa. Quando eu me converto, eu sou perdoado da minha culpa. Deus tira a culpa do meu pecado. Mas o pecado continua em mim, não continua? E aí vem a segunda etapa, que é a santificação. Deus começa a quebrar o poder do pecado em mim. Esse é um processo que dura a vida toda, até minha morte, e é progressivo aqui nessa vida. Mas eu vou morrer com o pecado dentro de mim. Terceira fase, Cristo me liberta da presença do pecado, na ressurreição dos mortos, quando eu terei um corpo imortal, perfeito, igual ao corpo de Cristo. Então, na cruz, Cristo levou meu pecado, só que isso é administrado em etapas. Se eu for pegar de vez, significaria que na hora que eu me converto, eu recebo perdão de pecados, libertação da presença do pecado e libertação e um corpo glorioso. Mas não é isso que acontece. A gente é perdoado aqui, mas a gente continua pecando e só vai se livrar do pecado na vinda de Cristo Jesus. Eu quero dizer a vocês que é da mesma forma que Deus administra a cura. Deus pode lhe curar aqui, você pode pedir e Deus pode lhe curar aqui, mas não significa que você vai ficar isento de doença, porque ela vai voltar de um jeito ou de outro. Você vai ter outras doenças, à semelhança do pecado. Sabe quando é que Deus vai curar todas as suas doenças? Na ressurreição dos mortos. Quando você ressuscitar dos mortos num corpo glorioso, perfeito, aí sim você vai ter um corpo livre de doença, imortal. Ou seja, tudo que Cristo fez na cruz é aplicado por Deus na história até o fim da história, quando Cristo vier. Então está errado você dizer que com base na cruz, você pedir a Deus que Deus lhe dê libertação completa e total das doenças aqui nesse mundo. Seria a mesma coisa você dizer para Deus: Deus, tira de mim todo o pecado, eu não posso mais pecar, eu não quero mais pecar aqui nesse mundo. A resposta de Deus vai ser: ainda não, tem que esperar a glória. Então, você pode e deve, nesse ponto aqui a gente aprende a lição. A gente não ora tanto pela cura quanto deveria. E a gente não lembra que a base da cura é a cruz de Cristo. Nós devíamos fazer isso mais vezes, pedir que Deus nos curasse. Mas você pode saber que Deus pode curar ou não. Vai depender da vontade dEle, porque Ele só vai nos libertar plenamente das doenças na ressurreição dos mortos. O erro de Edir Macedo é querer que o crente, ou dizer que os crentes podem receber tudo isso aqui e agora, e que Deus vai curar sempre, e que isso é alguma coisa que você pode reivindicar de Deus de maneira completa. Agora vamos para mais um ponto, que é a questão de possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Bom, a igreja presbiteriana, ou os reformados históricos, as igrejas históricas, acreditam na existência dos demônios e na possibilidade dos demônios entrarem na vida de uma pessoa. Não tem como não acreditar. A Bíblia mostra casos desses, não é? Mostra casos desses, de gente que é tomada por um espírito maligno. O espírito entra na vida da pessoa, domina as suas faculdades. Às vezes, uma vez eu coloquei no meu mural no Facebook uma frase que deixou muitos amigos pentecostais e neopentecostais furiosos, né? Eu disse assim: depois que Satanás entrou em Judas, ele não caiu no chão revirando os olhos, falando em outra língua e babando pelo canto da boca. Ele saiu e foi vender Jesus por 30 moedas. Aí o pessoal ficou furioso, porque eu estava dizendo que possessão demoníaca não é só quando a pessoa está caindo no chão, falando numa voz diferente, não é, parecendo uma outra personalidade. Tem muita gente endemoniada, muito mais do que a gente pensa, e que não faz esse tipo de coisa. O problema da Igreja Universal é que endemoniado é só quem tem esses sintomas, né? Mas Judas não tinha sintoma nenhum, mas a Bíblia diz: Satanás entrou nele. E Judas não teve nada disso, ele saiu tranquilamente e disse: quanto é que vocês querem me dar para eu entregar a Jesus? Então quem é que causou mais prejuízos? Judas ou o endemoniado gadareno? Sem dúvida foi Judas, não é? Então tem muita gente endemoniada ganhando dinheiro vendendo Jesus hoje. E está endemoniado mesmo, está possuído por um espírito maligno e ganhando dinheiro vendendo Jesus do mesmo jeito. Do mesmo jeito.
Então, cremos em possessão demoníaca, sim, não é? O problema é que isso é reduzido às vezes a uns coitados que têm esses episódios, né, físicos, né? E a gente esquece que o papel, ou que o pior tipo de possessão demoníaca é aquele tipo que aconteceu em Judas, em que Satanás domina a mente, o coração, e ele parece absolutamente normal, mas ele está empenhado em fazer o mal e destruir a igreja e a verdade. Outro ponto aqui é que Edir Macedo acredita que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Então, cuidado, irmão. Ele diz que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Eu vou ler aqui o que é que ele escreve. Num capítulo de um livro dele, sobre, o título é Caboclos, Orixás e Demônios, se não me engano. É um dos livros mais conhecidos do Edir Macedo. Ele diz assim, é um capítulo sobre possessão demoníaca de crente. Ele diz, esse capítulo não existiria se eu não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas, como se fossem macumbeiras, ao receber a oração da fé. Então, ele sabe que crente fica endemoniado. Qual é a base para ele saber disso? É que lá na Igreja Universal, presbiteriano, batista, metodista, luterano, tudo cai no chão endemoniado quando a oração de fé é oferecida. Pessoas de outras denominações caem endemoniadas. Mas será que tem uma relação de causa e efeito? O fato, vamos imaginar que seja de fato possessão demoníaca. Isso quer dizer que aquela pessoa, porque é membro de uma igreja evangélica, ela é crente de verdade? Não. Tem muita gente que frequenta as igrejas evangélicas, são membros, nasceram na igreja, foram batizados e tudo, mas não são crentes em Jesus, né? São de fachada, estão ali na igreja, mas de fato nunca se converteram. Uma pessoa dessa pode ser tomada por um espírito maligno? Claro, um pastor também pode. Tem pastor que não é crente, é lobo disfarçado de ovelha, ele pode ficar endemoniado também. Aliás, Judas é o tipo, né? Judas é o tipo disso, de gente que ganha dinheiro vendendo Jesus. Então pode ter um obreiro, um líder da igreja que pode ficar endemoniado. Mas a pergunta é, existe base bíblica para dizer que um verdadeiro crente, alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, em quem o Espírito habita, que foi selado pelo Espírito, eleito de Deus, por quem Cristo morreu, existe alguma base para dizer que um espírito imundo pode entrar na vida de uma pessoa dessa? A resposta é nenhuma base. Primeiro, não tem nenhum exemplo. Jesus, me diga um exemplo no Novo Testamento de alguém expelindo o demônio de um discípulo de Jesus. Nos Evangelhos, no livro de Atos, não tem um único caso de um discípulo de Jesus ter sido submetido a um exorcismo para resolver os seus problemas. Segunda coisa, me ache nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, onde havia pessoas com muitos problemas, pessoas doentes, pessoas opressas por problema financeiro, pessoas enfrentando dificuldade. Me encontre uma única passagem em que, por exemplo, Paulo diz assim, se algum irmão está doente, chamem os presbíteros da igreja, orem com ele, impondo as mãos e expulsem os demônios que estão fazendo isso na vida desse irmão. Me encontre uma única passagem no Novo Testamento que recomende o exorcismo como solução para o problema de um crente. Não tem uma única passagem no Novo Testamento. Como é que os crentes resolvem os seus problemas? Eles se dirigem a Deus. Se o problema foi causado por uma atitude errada, ele vai pedir perdão a Deus, vai consertar os seus caminhos, vai procurar conselho com outros irmãos e vai fazer o que é certo. É assim que ele vai enfrentar os seus problemas. Se ele está doente, ele pode chamar os irmãos, orar com ele, toma remédio, crê em Deus e vai em frente. Mas expulsão de demônios nunca é apresentado no Novo Testamento às igrejas, aos cristãos, como solução para os problemas. Se aparecer uma pessoa endemoniada, nós vamos resolver. Em nome de Jesus, certo? Se de fato tiver uma pessoa endemoniada que visita a nossa igreja, que não é crente, visita a igreja e tudo mais, nós vamos resolver em nome de Jesus, não é? Com a autoridade que Ele nos deu de expelir os demônios. Mas eu não vejo isso acontecendo entre crentes, não é? Não há nada no Novo Testamento. Aliás, ao contrário, a Bíblia nos diz que é maior aquele que habita em nós do que aquele que habita
no mundo. E está dizendo também que aqueles que são de Cristo, o diabo não lhe toca. Não lhe toca. Ah, pastor, mas e Pedro? Quando Jesus disse arreda Satanás, onde é que está dizendo? Lembra daquele episódio? Quando Pedro tentou dizer a Jesus que ele não devia ir na cruz, e Jesus voltou para Pedro e disse, arreda Satanás, porque não entendes das coisas de Deus, mas somente dos homens. Olha, Pedro estava possuído. Onde está dizendo que Pedro estava possuído? Pedro foi tentado pelo diabo, e Pedro disse uma bobagem, e Cristo viu por detrás das palavras de Pedro o diabo, e foi direto na fonte. Não tem nada ali dizendo que Pedro estava endemoniado ou opresso por um espírito maligno. Ah, mas e Saul no Antigo Testamento, que vinha um espírito que se apoderava dele? E quem disse que Saul era crente? Saul era um rei ímpio, que não era temente a Deus. Não há caso nenhum de crente verdadeiro opresso, possuído ou tomado por um espírito maligno, por Satanás. Então, essa é mais uma... O problema com esse tipo de crença é que diminui a obra de Deus, o poder de Cristo e do Espírito Santo na vida do cristão. Agora, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve viver uma vida despreocupada, porque mesmo que os demônios não possam possuir você, mas eles podem tentar você, eles podem infernizar a sua vida, eles podem querer enganar você, trazer confusão na sua vida, isso eles podem fazer. Eles não podem dominar você e tomar conta de você, da sua personalidade, invadir você como ele faz com quem não tem a Cristo. Mas com certeza isso não quer dizer que a gente não deva ficar alerta. A Bíblia está cheia de advertências do tipo assim, vigiai e orai. Ou então, cuidado que Satanás é como um leão que ruge ao redor procurando alguém para devorar. Mais um ponto da Igreja Universal e das igrejas neopentecostais em geral, que é a questão de maldição hereditária. Macedo afirma que existem espíritos familiares que acompanham as gerações de uma família, causando sempre os mesmos males e infortúnios. Eu vou ler aqui o que é que ele escreveu. Existe um espírito que só atua na destruição do lar. A especialidade desse espírito é destruir lares, tá? Ele se dedica só a isso. É chamado espírito familiar. Você pode verificar isso a partir das etapas que o casal enfrenta na vida. Isso é o Macedo dizendo. Esse espírito familiar normalmente vem dos pais. Então parece que ele acredita que esse espírito é transmitido por geração ordinária, não é? Então no DNA já vai o espírito familiar. Se eles são divorciados, o mesmo espírito que destruiu o lar dos pais vai tentar o lar dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Isso é uma herança maldita. O espírito familiar passa de pai para o filho por todas as gerações, até que a pessoa tenha um encontro com Jesus, e aí corta-se a maldição. Eu concordo com ele que o encontro com Jesus corta qualquer maldição. A dificuldade é você acreditar que tem isso, né? Um espírito familiar que o pai transmite para o filho através de geração ordinária e que vai fazer na família do filho o mesmo que fez na família do pai. É assim que eles explicam o fato de que em determinadas famílias parece que existe um pecado predileto, adultério, né? O pai adulterou, o filho adulterou, o neto adulterou, e aí vai. Ou então alcoolismo, o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra e ele também é alcoólatra. Então, né? E como é que explica isso? A resposta deles é espírito familiar. Então é a maldição hereditária. Tipo assim, quando ele diz um encontro com Jesus, ele quer dizer o seguinte: você é crente, você se converteu, você vem de uma família assim destruída, família onde todo mundo adulterou, né? Todo mundo adulterou, e você se converteu a Jesus Cristo. Se você não quebrar essa maldição, você vai adulterar também, porque aquele espírito de adultério está na família. A quebra de maldição geralmente inclui uma cerimônia do tipo em que a pessoa renuncia às obras dos pais, pede perdão pelos pecados dos pais e renuncia ao adultério e a toda obra maligna ali na sua vida. Tem que ser feita por um obreiro dessas igrejas, é quase que um ritual, e aí se chama quebra de maldição.
A grande dificuldade com isso, nós já mostramos, primeiro, a ideia de que espíritos se transmitem de pessoa para pessoa, de pai para filho e assim por diante. E a segunda é a ideia de que você pode estar amaldiçoado, mesmo sendo crente, por conta dos pecados que aconteceram com os seus antepassados. Ah, pastor, mas não está escrito lá em Êxodo capítulo 20, quando fala do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem? Sim, mas é verdade, mas quem faz isso é Deus, né? Não o Espírito, mas é Deus que faz isso. Se você ler Ezequiel 18, quando o profeta Ezequiel comenta Êxodo 20, o profeta diz: vocês nunca mais em Israel vão citar Êxodo 20, porque o que é que os judeus na época do profeta Ezequiel estavam dizendo? Eles estavam para ser levados no cativeiro. Eles disseram: nossos pais é que pecaram, nós é que estamos sofrendo as consequências. Isso é injusto, não é? Eles estavam se referindo a Êxodo 20, onde Deus diz que castiga o pecado dos pais nos filhos. Estão dizendo: isso não é justo. Meu pai que comeu a uva verde e meu dente é que ficou embotado. Então não está correto isso. Aí o profeta Ezequiel chega da parte de Deus e diz: mas não é isso não é essa a interpretação correta. A alma que pecar, essa viverá. O filho não vai ser castigado pela iniquidade do pai, só se andar no caminho do pai. É isso que o mandamento quis dizer. Deus castiga a maldade dos pais nos filhos, se os filhos andarem nos mesmos caminhos do seu pai. Aí castiga tudo, pai, filho, neto. Enquanto andar nos caminhos maus, o castigo vem. Agora, na hora que você se converte ao Senhor Jesus, que você se arrepende dos seus pecados, então isso é quebrado. Não precisa uma cerimônia de quebra de maldição. A conversão é a resposta de Deus para todas as maldições, culpas, erros que você cometeu. Como está escrito: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você não precisa de nenhum ritual numa igreja de quebra de maldição, porque se você é de Cristo, Ele já levou na cruz toda a sua culpa. Mais uma. Ceia do Senhor. Aqui é estranho. O Macedo ensina uma coisa estranha com relação à ceia do Senhor. Deixa eu ler para vocês o que ele diz. A carne de Cristo atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Consequentemente, nós não mais precisamos ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre nosso corpo físico, porque este tem a natureza do Senhor Jesus, pela fé na participação do pão da Santa Ceia. Ou seja, quando você come do pão da ceia, da Santa Ceia, você adquire a natureza de Cristo. E essa natureza de Cristo, ela não é vulnerável à doença. Então você participa da ceia para ser curado ou para ficar blindado para a doença. Eu vou ler outra passagem. Quando o Senhor Jesus determinou que o pão abençoado e partido para os seus discípulos era o seu corpo, Ele estava mostrando o real sentido da sua vida física aqui, isto é, seu vigor e sua saúde, partidos em favor de todos que o aceitam tal qual Salvador, a fim de que venham a ser participantes da sua própria natureza, gozando de sua saúde física. O que ele está dizendo é que na ceia do Senhor você se apropria não somente da comunhão espiritual com Cristo, mas da saúde física do Cristo humano. Você pega aquela saúde que ele tinha aqui, e quando você come do pão e bebe do cálice. Aí ele diz, continuando: podemos considerar que da mesma forma pela qual o corpo do Senhor Jesus, simbolizado pelo pão, nos dá total saúde física, também o seu sangue, simbolizado pelo vinho, nos dá saúde espiritual. Aqui ele faz uma diferença. O pão traz a saúde física de Cristo para você. O vinho, o cálice, traz a saúde espiritual de Cristo para você. Assim, de acordo com isso, né, a ceia na Igreja Universal se torna primariamente um meio de se alcançar saúde, cura e benefícios materiais.
Por isso não é de admirar que a Igreja Universal, ela não faz restrição para a ceia. Se você vai estar num culto de ceia da Igreja Universal, eles convidam todos, espírita, católico, ateu, quem tiver pode vir e participar, porque o pão e o vinho, eles transmitem cura, a saúde de Cristo, e todos são convidados a vir e participar. A resposta é que, mais uma vez, não tem nada na Bíblia a respeito de que na ceia do Senhor Deus transmite cura ou a natureza humana de Cristo. O que nós celebramos na ceia é que Ele morreu na cruz para nos dar vida, para nos resgatar dos nossos pecados e das nossas doenças. Isso é verdade. Mas o que nós fazemos na ceia é simbólico, como ele disse, fazer isso em memória de mim. O pensamento de Edir Macedo aqui é muito parecido com o da transubstanciação da Igreja Católica, não é? Que dá à ceia um significado além do espiritual, não é? Como se houvesse ali naqueles objetos um poder místico. Tanto é que nós vamos ver mais adiante, uma das práticas da igreja é pegar o pão da ceia e levar para quem está doente, e com a afirmação de que se a pessoa consumir aquele pão, aquilo vai servir de cura para a pessoa. Sobre o batismo, na Igreja Universal o batismo é feito por imersão, utilizando-se a fórmula cristã trinitariana tradicional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas apesar disso, tem um conceito doutrinário relacionado com o batismo que é bastante estranho. Macedo acredita que pelo batismo a pessoa se livra da sua natureza pecaminosa. A perfeição cristã é introduzida pelas águas batismais. No batismo a velha natureza é crucificada. Ele ensina, aqui eu estou lendo o que ele escreveu, automaticamente, sem forçar a sua vontade, os batizados deixam de praticar atos pecaminosos. Por maior que seja o seu mau gênio, pelo batismo, essa pessoa se torna a mais dócil e humilde do mundo. Também aquelas pessoas que não conseguiam largar o vício, após terem aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador e terem se batizado, instantaneamente e espontaneamente o abandonam. E aqui eu vou ler do site da Igreja Universal, tirado essa semana. O homem ou a mulher que tem sua vida nas mãos de Deus só pode realizar a sua boa obra quando se arrepende de seus pecados. E isso se dá por meio do batismo nas águas, realizado por imersão. Ali é sepultada a natureza humana, isto é, o pecado, e nasce uma nova pessoa disposta a realizar a vontade de Deus na terra. Ou seja, o conceito de batismo lá é bastante diferente do conceito das igrejas históricas bíblicas. E o batismo é o símbolo da aliança que Deus tem conosco, dessa nova vida, mas é um símbolo. Não há nada mágico, místico na água do batismo ou no ato do batismo que altera a nossa natureza. O que muda a nossa natureza é a regeneração que é feita pelo Espírito Santo, e isso antecede o batismo. Pode anteceder o batismo, ou vir depois dele, no caso de batizar uma pessoa que não é crente, mas que se converte depois, que a gente deveria tentar prestar atenção nisso. Mas não que o ato do batismo em si seja a regeneração ou a mortificação completa da natureza. Então, é inaceitável esse tipo de pensamento. Estamos correndo aqui, gente, já para o fim, tá? Dízimos e ofertas. Na Igreja Universal, eles são considerados tão sagrados quanto a palavra de Deus. Eu tirei do site da Igreja Universal. A Universal crê que os dízimos e ofertas são tão sagrados quanto a palavra de Deus. Tirei isso essa semana do site deles. Os dízimos significam fidelidade e as ofertas o amor do servo para com o seu Senhor. Todos os que servem a Deus têm o direito a uma vida abundante. É o que o Senhor Jesus afirma no livro de João. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, de acordo com a Igreja Universal, que considera os dízimos e ofertas tão sagrado quanto a palavra de Deus, as bênçãos de Deus,
quer materiais, tipo prosperidade, saúde, emprego, bens, ou espirituais, libertação, cura, elas são derramadas ao fiel em proporção ao tamanho da oferta dada. Está muito ausente na Igreja Universal o conceito bíblico de que os crentes devem ser fiéis no dízimo e contribuir para a causa do Evangelho, sustento dos pobres e necessitados, sem visar recompensa. A Bíblia não nega isso, na verdade a Bíblia nos encoraja a contribuir com frequência, com regularidade, com fidelidade, mas sem esperar nada em troca. Fazer isso por gratidão a Deus e amor ao próximo. Mas o que você tem na Igreja Universal é o conceito de troca. Olha o que é que ele diz aqui, no livro dele. Eu ensino que quanto mais dinheiro alguém der, maior será a bênção recebida de Deus. De acordo com o tamanho da fé, a pessoa faz a oferta. Para que alguém alcance as riquezas de Deus, é preciso manifestar uma fé. Em 1995, comentando o crescimento da igreja, ele afirmou, nessa entrevista à revista Veja, por que a Universal cresce? É porque está trazendo benefício para as pessoas. Caso contrário, a igreja desapareceria. As pessoas estão recebendo, está havendo uma troca com o Criador. Esse conceito de troca. Deus quer abençoar você materialmente, espiritualmente, mas isso vai ser feito na base de troca. Quanto maior a sua oferta, quanto maior o sacrifício que você faz, mais Deus vai devolver em termos de bênçãos materiais e espirituais. Ela identifica assim a prosperidade financeira como sendo um sinal evidente das bênçãos de Deus sobre a vida de alguém. Aqui você não percebe aqueles conceitos evangélicos de reconciliação com Deus, perdão de pecados, adoção, entre outros. Macedo enfatiza que as ofertas e dízimos são a chave que abre os tesouros da graça e do poder. Ele escreveu o seguinte: quando nós pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores que desgraçam a vida do ser humano, atuando nas doenças, acidentes, vícios, degradação social e em todos os setores da atividade humana, os quais fazem o homem sofrer. Quando somos fiéis nos dízimos, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar de toda a plenitude da terra, tendo Deus ao nosso lado, nos abençoando em todas as coisas. Então, aqui é claro o pensamento da Igreja Universal, que é o que caracteriza a chamada teologia da prosperidade. E esse tipo de compreensão de dízimos e ofertas e de troca com Deus está presente em todas aquelas igrejas que saíram da Universal. Elas, na verdade, giram em torno disso. Encorajar os fiéis a contribuir, dar e dar. Quando o dízimo é pouco, fala-se no trízimo, fala no dízimo dos dízimos. Eles têm muitas maneiras de arrecadar, de fazer com que as pessoas entreguem o que tem e o que não tem para a igreja, sempre prometendo as bênçãos de Deus em troca, bênção material e bênção espiritual. E porque as pessoas não conseguem fazer uma diferença, elas pensam que toda igreja evangélica é assim, não é? Pensa que toda igreja evangélica é assim, e isso não é verdade. Correto é que nas igrejas históricas, desde o período da Reforma até o dia de hoje, em todas as igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, metodistas, congregacionais, cristã evangélica, o sistema de contribuição dos crentes pelo dízimo e pela oferta sempre houve, mas sempre o apelo é gratidão a Deus. Deus abençoou a sua vida, Deus já lhe deu muito mais do que você merece. Há pessoas que precisam de ajuda da igreja, ao trabalho missionário que precisa ser mantido, há instituições da igreja que precisam ser sustentadas. Então, em retribuição, em gratidão a Deus, você contribui. E você dá com alegria, dá com generosidade. Mas as igrejas neopentecostais fazem disso uma troca, um negócio com Deus. Deus está obrigado, se você der, Deus está obrigado a pagar de volta. Objetos ungidos.
Já estou chegando no final. Eu disse isso há meia hora atrás, né? Então vocês nem acreditam mais em mim quando eu digo isso. Isso aqui é interessante, porque uma das características de todas essas igrejas é o uso de objetos. A Igreja Universal usa elementos em seus cultos que são tirados das superstições populares do Brasil e das religiões afro-brasileiras. Ela faz um sincretismo. Então, olha o que é usado nos cultos da Igreja Universal e dessas outras igrejas. Sal grosso, que vem do espírito da Umbanda, que é para tirar os maus espíritos. Rosa ungida, que é usada nos despachos e nas oferendas a Iemanjá. Água fluidificada, para trazer influência espiritual para o corpo humano. É aquela água que vai em cima da... Ainda ontem eu estava vendo um pastor fazer isso na televisão. É aquela água que vai em cima da televisão ou do iPhone, né, agora. Fitas e pulseiras semelhantes àquela do Senhor do Bonfim. Ramo de arruda, que é usado para afastar as coisas mais. E uma quantidade enorme de apetrechos. Kit de beleza da Rainha Esther, para aquelas irmãs que querem ficar mais bonitinhas. Pensa que eu estou brincando, né? Mas eles venderam o kit de beleza da Rainha Esther, para aquelas irmãzinhas que gostariam de ser um pouquinho mais bonitinhas, né? Então, ele mesmo. Fora, teve um tempo aí que eles estavam emagrecendo gente. Tinha o que é que tomava? Eles estavam vendendo alguma coisa, você tomava, você ficava magro, perdia 30 quilos da noite por dia, eu não sei como era. Tinha uma fila enorme lá. Bom, eles dizem que esses objetos, eles não... O Edir Macedo, a bem da verdade, a gente tem que ser justo, né? Ele diz, esses objetos, eles não são mágicos em si, né? Eles não têm poder em si, eles são pontos de contato para a fé. Lembra aquela fé que ele diz que está no coração de todo mundo, que pode ser dirigida para Deus? Então esses objetos têm como propósito dirigir a fé para Deus. Só o que é que acontece? O que acontece na prática é que nada disso acontece. Os objetos passam a ter poder, são vistos como talismãs, como na cultura afro-brasileira popular, de que os objetos ficam imbuídos de um fluido, de um poder positivo que vai abençoar a vida de quem o possui, quem toca, quem tem na casa. E não tem muita diferença disso e do pensamento da Igreja Católica e das religiões afro-brasileiras. Não tem muita diferença isso aí. Aliás, as imagens entraram na Igreja Católica sob a perspectiva, com a mesma desculpa que é usada aqui na Igreja Universal. Isso no início da Idade Média. Teve um bispo lá, um bispo de Roma, que autorizou, nós vimos isso quando estudamos o catolicismo, né, há 2 domingos atrás. Esse bispo autorizou a presença de imagens de escultura nas igrejas para servir de ponto de contato de fé. As massas ignorantes não podiam entender o Evangelho, mas vendo as imagens, então aquilo ajudava a despertar a fé. O que é que aconteceu? O propósito era didático, né? Mas o que é que virou? Adoração e veneração das imagens. Na Igreja Universal eles vêm com o mesmo argumento. Esses objetos é um ponto de fé, é apenas para despertar a fé. E o resultado é que o quê? Acaba virando adoração, misticismo, veneração, uso mágico como se fosse um talismã. Aqui, ó, algumas citações que eu tirei de programas de rádio da Universal. Número 1. Muitas pessoas dizem que angústia e brigas em casa são coisas da época que vivemos. Isso é falso. São coisas resultantes da presença dos demônios. Às vezes querem ir à igreja, mas na hora de ir perdem a coragem ou acontece alguma coisa. Tudo que impede as pessoas de ir à igreja é demônio. Venha, vamos ungir o seu pé direito e desamarrar a sua vida. Então, você não vai para a igreja porque tem um demônio no que segura o seu pé. Então, se você ungir o pé direito, vai desamarrar e você vem para a igreja, né? Pronto, resolvido. Outro programa de rádio. Participe da campanha da Arruda contra os maus espíritos na última sexta-feira do mês. Temos a oração de descarrego com a Arruda, uma oração forte, muito forte para a sua vida. Então, orar com Arruda, né? O raminho de Arruda. Então, é oração forte. Terceiro programa. Venha receber o pão da cura, o pão da bênção, o pão do Espírito. Leve um pedaço de pão para um doente, ele vai ser curado. Isso no programa de rádio. Outra. Venha à Igreja Universal receber uma fita para colocar no seu braço. Você que hoje está com a fita vermelha, venha na próxima semana para receber um azul. Em que está escrito: persegui os meus inimigos e só voltei depois que os esmaguei.
Venha, pois no domingo você vai receber a fita azul em todas as igrejas universal. Largue a fita do Senhor do Bonfim, dos santinhos, e venha receber a nossa fita azul da cor do céu. Também eles têm uma sessão de terapia do amor, onde ele usa simpatias. O iniciado, compra uma das alianças. Geralmente a sessão da terapia do amor é para quem está sozinho e quer arrumar um marido, Eu não devia ter falado isso aqui. O iniciado compra uma das alianças para participar, tem que comprar a aliança, Está vendo aí? Depois vai até a igreja, passa por uma coluna de casais vestidos como noivos, depois unge a aliança. A pessoa coloca a aliança debaixo do travesseiro por 7 dias. E depois de 7 dias a pessoa alcança a bênção, ou seja, arruma um companheiro. Isso é na sessão de terapia do amor. O que mais que eles usam aqui, Práticas: descarrego, corrente dos empresários, consagração dos dizimistas, porta da esperança, água benta, óleo de Israel, terra de Israel, terapia do amor, fogueira santa de Israel, corrente dos 70 apóstolos, vale do sal, vale da flor, pedra da tumba de Jesus, água benta do rio Jordão, rosa miraculosa, sal abençoado pelo Espírito Santo. A lista é muito grande. A lista é muito grande. Eu creio que não preciso nem comentar sobre isso, Eu quero terminar só falando sobre as práticas judaicas dessa denominação. Esse é um desenvolvimento mais recente na teologia da Igreja Universal. Até 2006, 2007, a Igreja Universal estava crescendo e ela começou a decrescer. Então, os estudiosos, sociólogos da religião, o pessoal que estuda o fenômeno neopentecostal no Brasil, eles acham que esse foi um período que marcou uma mudança na Igreja Universal. Parece que Edir Macedo sentiu a necessidade de encontrar outros métodos de arrecadação, porque estava perdendo fiéis, e também se desvincular da imagem da antiga Igreja Universal, que é aquela pomba e tem o nome Jesus Cristo é Senhor, Vocês já devem ter visto, porque tem muitos templos da Universal por aí. Então, ele teve a ideia de dar uma nova cara à Igreja Universal e construiu uma réplica do Templo de Salomão, que começou em 2010 em São Paulo, foi inaugurado em 2014, para 10 mil pessoas, onde não tem mais o símbolo da pomba, não tem mais o nome Jesus Cristo é Senhor, pelo menos não tem lá no templo, Não tem mais. E ele agora começa uma nova fase, onde tem a mesma teologia antiga, só que agora as pessoas são encorajadas a vir ao local onde no Antigo Testamento era a centralização das ofertas e dízimos. Todo israelita, ele vinha 3 vezes ao ano no templo de Salomão em Jerusalém, onde ele trazia os dízimos anuais, trazia as ofertas, trazia ofertas de amor, trazia toda a arrecadação que era para ser trazida ao templo, para sustento dos levitas. Então o templo era o tesouro, era onde se concentrava toda a riqueza de Israel. Então agora, com a réplica do templo de Salomão, o apelo é feito exatamente nesse sentido. Aqui é a casa de Deus, aqui é o santuário do Senhor, aqui você pode chegar na presença de Deus, e aqui também que você vai trazer as suas contribuições, seus dízimos e suas ofertas. Então existe esse apelo. A gente não deve... A gente deveria ter imaginado que um dia isso aconteceria, porque lembra quando eu expliquei sobre a interpretação deles na Bíblia? Se você cercou a muralha de Jericó, se Josué cercou, eu também posso repetir isso. Se Moisés usou um cajado para abrir o Mar Vermelho, eu também posso fazer isso. Se Salomão construiu um templo, que era o local da habitação de Deus, eu também posso fazer isso. Então está na lógica deles imitar o Antigo Testamento. Qual é o problema disso? Lá no templo, que cabe 10 mil pessoas, ele tem levitas, então o pessoal que se veste de levita, ele tem os sacerdotes, que são os bispos, e eu só não encontrei como é que ele se considera, mas deve ser, seguindo a lógica, o sumo sacerdote, deve ser o próprio Edir Macedo, ele deve se ver assim,
porque ele está no topo disso aí. Ele coloca agora um quipá e uma coberturazinha, eu esqueci o nome, que no judaísmo identifica o rabino e consagração a Deus. No templo, eu fiz aqui a relação das coisas que tem dentro do templo de Salomão. Tem uma cópia dos 2 tábuas de pedra da lei, um menorá, que é aquele candelabro de 7 braços. Ele se veste de rabino, enfim. Ele diz, olha, não se trata de um projeto denominacional, muito menos pessoal, mas algo tão glorioso que despertará a fé adormecida. Lembra desse conceito? Que despertará a fé adormecida dos frios e mornos e os arremeterá a um avivamento nacional e em seguida mundial. Essa casa será chamada casa de sacrifício, diz ele. Todo o povo terá a oportunidade de render ao eterno Deus a própria vida como sacrifício santo e agradável a Deus. Nesse novo templo, todos sem exceção poderão ter acesso livre para buscar a Deus, diferentemente do templo passado. E assim por diante. O que é que nós podemos dizer com relação a isso? Meus irmãos, qual o papel do templo no Antigo Testamento e como é que ele é visto no Novo? O templo era um símbolo, primeiro, do corpo de Cristo. Jesus disse, destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. O templo simbolizava a pessoa de Cristo, simbolizava a igreja da qual Cristo é o cabeça. No Novo Testamento, o templo é a igreja, nós somos o templo. Deus não habita mais em paredes, locais feitos por mãos humanas. Deus só está presente aqui nesse momento, não é por conta dessas paredes, porque na hora que todo mundo for embora, Deus não está, entenda o que eu vou dizer, Deus não ficará aqui dentro morando. Nós é que somos o templo, Deus habita em nós, no seu povo. E se nós sairmos daqui e nos reunirmos ali na Praça Tamandaré, ali é o templo de Deus. Deus vai estar lá. Ele não habita em locais feitos por mãos humanas. A gente precisa entender e parar com a adoração do templo, porque às vezes os evangélicos têm isso, né? Que vê o templo como a casa de Deus. O templo não é a casa de Deus no sentido, a não ser que você diga assim, é um edifício que foi consagrado para o culto a Deus, tudo bem. Mas quando você diz casa de Deus, se você está pensando no Antigo Testamento, no templo, que esse aqui é uma espécie de imitação do templo de Salomão no Antigo Testamento, você então não entendeu o Evangelho ainda. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita em pessoas. Esse lugar aqui, ele é especial porque ele foi construído pelo povo de Deus para ser o local onde o povo de Deus cultua a Deus publicamente, onde busca a Deus e onde serve a Deus. Só isso, apenas isso. Isso não torna esse lugar mais santo do que qualquer outro lugar, não. A sua casa é tão santa quanto esse lugar. O seu escritório onde você vai amanhã é para ser tão santo quanto esse lugar, porque o que santifica é você cheio do Espírito Santo, onde quer que você esteja. Agora, construir uma réplica do templo de Salomão é construir o que Cristo já destruiu. Faz parte da antiga aliança, é simbólico, é típico. Tudo que tinha no templo, altar, sacerdote, levita, sacrifício, era tipos e figuras de Cristo, já consumados na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, não com símbolos. Você percebe, o nosso culto, o culto das igrejas reformadas é despojado. Ele não tem imagem, não tem candelabro, não tem representação. Em alguns casos não tem nem cruz, como é o caso aqui. Na Reforma Protestante, esse foi um ponto de honra. É tirar do local de culto todo o símbolo, porque ele acaba corrompendo e levando à idolatria. Então o culto a Deus é em espírito, não é com objetos. Para não dizer que não tem simbolismo na igreja histórica reformada, nós temos 2, mas ambos foram deixados por Jesus: batismo e ceia, só. A água do batismo, o pão e o vinho da ceia são os únicos elementos simbólicos autorizados por Jesus Cristo. Fora isso é idolatria. Você pode dizer, eu posso colocar um símbolo da cruz? Eu não vejo problema em colocar o símbolo da cruz, desde que você não faça isso para ela, tá? Cruz, tá? E raspe um pouquinho para levar para casa.
Se for um símbolo apenas, pode ter, pode não ter, não vai fazer diferença. Se quiser um símbolo que era usado pelos cristãos no início do cristianismo, use aquele peixinho. Esse era o símbolo que os cristãos usavam no início, era o peixinho, porque a palavra peixe em grego, as iniciais significam Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então eles usavam o peixinho para se identificar. Mas nós não usamos exatamente por isso, porque queremos que o nosso culto a Deus seja em espírito e em verdade. Queridos, em conclusão, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2007, ela publicou um documento. Eu tive a oportunidade de ser um dos elaboradores do documento, em que foi feita uma análise da Igreja Universal do Reino de Deus, e nós fomos a primeira igreja evangélica no Brasil a dizer que a Igreja Universal, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica, ela é uma seita. Ela é uma seita, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica. Tanto é que se alguém se transfere da Igreja Universal para a Igreja Presbiteriana, ele tem que ser rebatizado. Nós não rebatizamos quem vem da Igreja Pentecostal, da Assembleia de Deus, porque reconhecemos como igreja evangélica. Nós não rebatizamos quem vem dos irmãos batistas, apesar de que se a gente for para lá eles vão querer mergulhar a gente. Nós não temos problema com os irmãos episcopais, metodistas, não é? Mas se veio dessas igrejas neopentecostais, essas que foram mencionadas aqui, eles são rebatizados, porque nós não reconhecemos. Mas eles creem Trindade na Bíblia, sim, mas o que é que acontece? Essas outras crenças que eles colocaram ao lado deturpam a igreja de tal forma que o evangelho fica irreconhecível. Mas isso quer dizer que não tem crente lá? Tem, como tem crente na igreja católica, não é? Tem crente na igreja católica, a pessoa se converte, ela crê em Jesus Cristo ali, mas vai ter uma hora que ela vai se sentir incomodada com tudo isso. Ela vai começar a ler a Bíblia, vai começar a ver, e ela dizer, mas espera aí, né? Isso aqui não bate com a Escritura. Não é à toa que estão vindo as centenas e milhares dessas igrejas neopentecostais para as igrejas históricas nos dias de hoje. Está tendo um êxodo, né? Está vindo muita gente dessas igrejas, exatamente porque elas não estão mais aguentando esse tipo de coisa. Tratamos com amor, nós respeitamos, mas a nossa posição é essa. A Igreja Presbiteriana, se você quiser saber, ela tem essa posição do seu Supremo Concílio, né? Já determinando isso aí. Muito bem, é isso. Nós vamos orar, terminando. Nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos livre do erro, nos ajuda, Senhor, a ficar firmes na Tua palavra. Nós também podemos errar, nós não somos imunes ao erro. E há erros, Senhor, na igreja presbiteriana, batista, nas igrejas históricas, por causa do nosso pecado e da nossa desobediência. Pedimos que nos faças ver, a enxergar com clareza a Tua vontade e o Teu querer. Oramos pelos Teus que estão nessas igrejas, que o Senhor os tire de lá, que o Senhor os ilumine, mostre a verdade. E que o Senhor livre os que são Teus de caírem em erros, ó Senhor, que prejudicam a vida cristã e atrapalham nossa caminhada aqui nesse mundo e trazem um péssimo testemunho ao mundo do que seja uma igreja evangélica. Pedimos que o Senhor nos guie em tudo, em nome de Jesus. Amém.